O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos, as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa, e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, Santo Anjo do Senhor. Sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumine. Amém. Hoje, dia de finados, quero meditar com você 2 movimentos que neste dia nós somos convidados a realizar. Primeiro movimento que nós precisamos fazer no dia de finados, movimento interior, de rezar pelas almas do purgatório. Quem são as almas do purgatório? São aquelas pessoas que morreram. Elas não foram capazes de viver o céu por causa dos seus pecados, mas também não estão em situação de gravidade para viver no inferno. As almas do purgatório não estão condenadas, porém elas sofrem uma purificação intensa, pois elas precisam estarem santas. Para entrarmos no céu é preciso sermos santos, lutar pela santidade. Então elas sofrem, elas ainda não são santas, e elas sofrem uma purificação para que elas possam viver o céu. Quando nós rezamos pelas almas do purgatório, nós estamos ajudando estas almas a se purificarem com as nossas orações. E então aí, dependendo do que lhes falta para purificar e entrarem e viverem o céu, elas vivem o céu por nossas orações. Nós as ajudamos. Imagine, nós aliviamos o peso das almas do purgatório, o peso dos sofrimentos dela, nós aliviamos com as nossas orações. Por isso que nós rezamos a missa, por isso que nós oferecemos o nosso terço, oferecemos penitência, para ajudarmos as almas do purgatório que estão lá sofrendo. Elas não são condenadas, elas vão para o céu, mas precisam da nossa ajuda. É um ato de caridade nosso rezar pelas almas do purgatório. É um ato de caridade da nossa parte, um ato agradável a Deus. Nós chamamos isso de comunhão dos santos. Você reza pela alma do purgatório. Elas atingem o céu pelas nossas orações, com a nossa ajuda. Elas chegam no céu e começam a rezar por você, começam a interceder por nós. É a comunhão, nós rezamos, nós temos uma igreja que está lá no céu, a igreja que está padecendo, a igreja que está no céu triunfante, e todos nós nos comunicamos porque somos uma única e mesma igreja. É a riqueza da igreja, aonde nós nos ajudamos, aonde nós chegamos a Deus juntos. Saibamos também que as almas do purgatório, elas não são almas penadas. Não acho que existe alma penada andando por aí. Não tem isso, não existe. E também elas não se comunicam conosco. Isto é impossível. Uma vez que morreu, não adianta.
Não adianta ir em centro espírita e falar que a alma está, meu tio está falando comigo. Não existe, isso é coisa do demônio, não é de Deus, não vem de Deus. A alma não se comunica conosco, morreu, acabou. É assim, não tem alma penada que está aqui andando, vagando pela terra. Não, morreu, acabou, não tem mais volta. Uma vez a morte, acabou. E como nós sabemos que estas almas estão no purgatório, que elas vivem no purgatório? Como nós sabemos isso? Ninguém sabe. Como nós sabemos se existe quem está no céu, que há alguém que vive no céu? Ninguém sabe. Sabemos pela igreja, aqueles que foram canonizados, a palavra da igreja, a palavra de Deus, aqueles que foram canonizados, nós sabemos, estes são santos. Santo Antônio, São Francisco, São João Paulo II, São Padre Pio, enfim, uma infinidade de santos. Estes nós sabemos que estão nos céus. Mas, de resto, as outras pessoas que nós não temos conhecimento, nós não sabemos se estão no céu, se estão no purgatório, se estão no inferno. Nós não sabemos o que elas vivem. E por isso é importante que quando alguém morre, nós oferecemos as nossas orações a estes falecidos. Por eles nós rezamos hoje. Este dia é próprio para rezarmos por estes que às vezes ninguém reza e precisam de nós, precisam da nossa oração. Precisamos rezar pelos falecidos. E por isso, você tem alguém na sua família, alguém amigo que faleceu, reze por ele. A melhor coisa que você pode fazer, reze por ele. Reze por esta pessoa. Este é o dia ainda próprio. Reze todos os dias, ofereça. Existe uma devoção às almas do purgatório. Sempre reze pelas almas do purgatório, é importante. Mas hoje, de modo particular, ofereça esta missa. Nós oferecemos, ganhamos indulgência para as almas pela qual nós estamos rezando. Deus se agracia, Ele se alegra com essa nossa atitude de caridade. Enfim, o segundo movimento que nós somos chamados a realizar hoje é também, não só lembrar, fazer memória daqueles que morreram, mas também, fazendo memória daqueles que morreram, lembrar, aliás, meditar da nossa morte, também todos nós vamos morrer, e é necessário vigiar para não morrer em estado de gravidade de pecado. No Evangelho de hoje, isto o Senhor nos diz muito claramente, que nossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. É preciso vigiar. E quando o Evangelho nos diz que é preciso cingir os rins, ele está dizendo, os rins é a imagem do nosso interior, é o órgão mais profundo, o órgão que fica escondido. Cingir o teu interior, cuide do teu interior, para que você não perca o céu. Prepare-se, porque para que você não perca o céu, espere o Senhor, preparando o seu interior, esperar aquilo que vale a pena, esperar a Deus, esperar o céu. E se não estivermos preparados, triste de nós, porque nós não alcançaremos aquilo que o Senhor tem para nós. E não nos enganemos, o céu é uma realidade presente, existe. O inferno também é uma realidade presente. Não pense que o inferno está vazio, pois não está. Não pense que Deus é bonzinho, que nada vai acontecer, que está tudo tranquilo. Não está. Quem não luta por Deus verdadeiramente, quem não luta pelo céu verdadeiramente, também não estará na tua presença, na presença de Deus eternamente. Como nos diz São Paulo, quem não trabalha, quem não trabalhou também não deve comer. É preciso nos esforçarmos.
Quem não se esforçar para chegar no céu, também no céu, no fim da vida, não estará. Se nós não retribuirmos o amor com que nós somos amados, com o máximo que conseguimos, Deus não pede nada acima do seu esforço. Se esforce ao máximo. O Senhor quer que você se esforce. O Senhor nos amou. Precisamos devolver este amor. O Senhor nos ama com muita intensidade. Também precisamos devolver com muita intensidade este amor. Entendam, se não há esforço da nossa parte, se não há suor da nossa parte, também não haverá o céu. Olhe para a vida dos santos. Olhe para a vida de todos os santos dos céus, todos convertidos, todos tocados, todos lavados no amor de Deus, todos dando a vida pelo Senhor. Só entra no céu quem dá a vida pelo Senhor. Precisamos preparar a nossa morte para isso. Precisamos aqui na terra dar a vida e dar a vida intensamente, porque nós queremos o céu, queremos o convívio dos eleitos, queremos estar com os santos. Por isso que nós vivemos, é para isso que nós devemos lutar aqui na terra, para estarmos com o Senhor. Por isso precisamos pensar, meditar na nossa morte, preparar a nossa morte. Quem não sabe como vive aqui na terra, também não saberá como viver com Deus na hora da morte. Não nos enganemos pensando que a nossa vida é boa demais, que eu fiz muita caridade, olha, eu não roubei. Vai falar, eu nunca matei na minha vida, eu sou uma pessoa muito boa. Enfim, o que conta para o céu é o quanto você amou a Deus. Se em todas essas tuas obras, se você não amou a Deus em nenhuma delas, de nada adiantou. As obras sem o amor de Deus não são nada. Aliás, nada é nada sem o amor de Deus. Precisamos amar a Deus mais do que tudo. Deus quer que nós o amemos. Necessitamos amar o Senhor, porque este é o sentido da nossa vida. Este é o sentido da nossa vida. Se nossas obras não têm o sentido em Deus, se nossas palavras, atitudes, nada tem sentido em Deus, então também não terão sentido na eternidade. É muito interessante que às vezes, como padre, já fui em vários velórios de muitas pessoas diferentes, que eu às vezes nem conhecia. É muito interessante, não sei quem lá, às vezes eu nem sei quem está lá sendo velado. E às vezes, mas a reação das pessoas é sempre a mesma na hora da morte. É sempre a mesma. Alguém morreu, a pessoa vai lá e fala: nossa, meu Deus, ela deve estar num lugar muito melhor do que o nosso. É uma coisa interessante, todo mundo fala a mesma coisa. Ela está num lugar muito melhor. Nossa, que bom, padre? Agora ela descansou. Irmãos, me desculpem, a franqueza, mas se ela não teve uma vida boa, dificilmente ela teve descanso. A gente não pode calunizar ninguém. Às vezes você pega um jornal, esses jornais sensacionalistas, eles começam a falar: a pessoa morreu, aí passa a mãe, a pessoa às vezes é um ladrão, alguma coisa, um traficante, tem uma vida totalmente errada, aí parece lá chorando. Não, ele era uma pessoa boa, ele era trabalhador. Olha, podia ser, mas não sabe se está no céu. E a gente não pode ser, porque no céu não vai qualquer coisa, não é qualquer um. Precisa ser santo. Para entrar no céu precisa ser santo. Não adianta ter uma vida torta, desregrada e depois morrer para ser canonizado como santo. Já vi até casos de pessoas que não gostavam daquele que morreu, mas na hora de falar, olha, Deus vai ter piedade dela. Deus tem piedade. O problema é se nós tivermos piedade de Deus durante a nossa vida.
Este que é o problema. Se nós exercermos a nossa vida com Deus durante a nossa vida, é isto que contará no céu. Como nós amamos a Deus, dizia Santa Teresa, nós seremos contados pelo amor, o quanto nós amamos a Deus. No mínimo, para estas aulas, precisamos ser sinceros e rezar por elas. Ser sinceros e rezar por elas, independente de quem seja. E para finalizar aqui, o Senhor também nos fala hoje: mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Queridos, existem duas formas, de que o Senhor volte para a tua vida. Uma forma mais rápida, uma forma mais breve, e uma forma comum, como que todos nós esperamos, a forma que nós que cremos em Deus esperamos. A forma mais breve é o momento da morte, momento em que nós encontraremos com Deus, momento que nós já falamos aqui hoje, momento que não tem volta e que todos nós vamos passar. E nós não sabemos, como o Senhor nos diz hoje, nós não sabemos o dia em que nós encontraremos com Deus. Pode ser que nós morremos hoje, o padre morre hoje, que acabou, não tem mais volta. Você morre hoje, acabou. Pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, pode ser daqui a 50 anos. Mas todos nós vamos passar por isso. Pode ser de velhice ou sem velhice, e ninguém sabe. E é bom aceitar isto com alegria. Aceitar com alegria de quem vai encontrar o seu Senhor. São Francisco chamava a morte de a irmã morte, a felicidade de quem esperava encontrar com o teu Deus. Assim também devemos esperar a nossa morte um dia. Um dia todos nós morreremos, mas não nos entristeçamos com a morte, mas esperemos com alegria, porque um dia chegará para nós, e um dia nós queremos estar com Deus. Que felicidade, que alegria, estar com Deus, não existe coisa melhor. Tem aquele ditado, não é? Quem não deve, não teme. Precisamos esperar estar com Deus, e somente isto, esta é a nossa maior alegria. É aí que nós seremos completos, é aí que você será completo. A morte é apenas uma passagem. Nosso Deus é o Deus da vida. O Senhor venceu a morte. O teu Senhor venceu a morte para te dar a vida e vida eterna. E todos nós viveremos eternamente. Todos nós viveremos eternamente. Quem não acredita e quem acredita, todos viveremos eternamente. Todos nós esperaremos um dia encontrar com os nossos irmãos falecidos. Mas a segunda forma também de esperar o Senhor, sem ser através de uma morte que pode vir repentinamente, mas também é o fim dos tempos. O fim dos tempos. O fim dos tempos de que o Senhor também fala, podemos dizer aqui neste Evangelho, de que também nós não sabemos nem o dia, nem a hora em que o Senhor voltará. Mas é certo de que também o Senhor nos fala dos sinais que precederão o fim dos tempos. Por exemplo, sinais: a apostasia dentro da igreja, em grande quantidade, muitos deixarão a fé, muitos padres e religiosos e leigos e consagrados, muitos abandonam a fé, se viram contra a fé verdadeira, se viram contra a igreja. Apostasia. Estamos vivendo num tempo assim. Estamos vivendo num tempo assim. A perseguição contra a igreja, sinal do fim dos tempos. Perseguição que cada vez mais aumenta. Se vocês não sabem, estatisticamente, a igreja mais perseguida, a religião mais perseguida no mundo é o cristianismo. Somos nós, cristãos, os mais perseguidos.
Em muitos países ateus, socialistas e comunistas, que têm regimes ditatoriais, a igreja é perseguida. Perseguida. Hoje o que manda é o materialismo ateu. A igreja está sendo expurgada da sociedade cada vez mais, e nós precisamos defender a nossa fé. Outro dia, aí no último domingo, os 2 últimos domingos, o padre comentou no meio da semana, os 2 últimos domingos, passou aí no Fantástico, pessoal acabando com a igreja, porque eles não estão nem aí para nós, para a nossa fé, para o nosso Deus, eles não estão nem aí, e acabam, e inventam, e fazem uma matéria sensacionalista, e nós, depois, como bobos que somos, vamos comentando uns com os outros. Ah, você viu? Nossa, olha o que aconteceu, a igreja fez isso, a igreja fez aquilo. Está na hora de dar um basta nestas coisas. Está na hora de dar um basta. E nós somos afetados por essas porcarias, por esses pensamentos mundanos. Está na hora de dar um basta. Está na hora de dar um basta. Outros sinais que nos mostram o fim dos tempos também, vejam, os fenômenos naturais, que antigamente eram mais raros em algumas regiões, hoje em dia acontecem de monte nos lugares, acontecem com muito mais frequência. Será que não é Deus querendo chamar a atenção para Ele, dizendo para nós que Ele está voltando, que Ele está no nosso meio, que Ele está perto? Precisamos nos preparar, pois não sabemos o dia e a hora que Ele voltará. E também as aparições da Virgem Maria. Nossa Senhora, ela começou pedindo para rezar o terço, né? Começou pedindo para rezar o terço, agora já pede para rezar o rosário todo, e ainda é pouco. Precisamos rezar o rosário pelas almas, rezar o rosário pelos pecadores, rezar o rosário pela morte de crianças, aborto, rezar pelos pecadores, pelos pecados, pelas famílias. As famílias estão sendo destruídas, é ataque contra a igreja. As vidas estão sendo destruídas, é ataque contra a tua igreja. Precisamos aprender a rezar e nos preparar. Nossa Senhora que nos pede, Nossa Senhora que clama a nossa atenção para Deus. Olhe para o céu, olhe para o Senhor, olhe os sinais. O Senhor está chamando a nossa atenção para que possamos ficar próximos dEle. Irmãos, é necessário hoje, além de pedir pelos nossos irmãos falecidos, pelas almas do purgatório, rezar também pela nossa vida aqui na terra, para que nós tenhamos uma boa morte. Peça intercessão, existe essa devoção, peça intercessão às almas do purgatório, peça intercessão, existe um título de Nossa Senhora da Boa Morte. Peça a Nossa Senhora para que venha proteger a sua família, para que venha proteger a tua vida, para que não caiamos nas ciladas e armadilhas do demônio, do mundo, que nos tem às vezes assolado, nos pego. Vamos pedir esta graça ao Senhor. Precisamos meditar no fim das nossas vidas, todos os dias. Se nós meditássemos no fim, conseguiríamos viver a esperança de Deus, esperança de estar com Deus. Se meditássemos o fim de nossas vidas, o momento da nossa morte, se meditássemos a morte dos nossos irmãos falecidos, com certeza viveríamos bem a nossa esperança de um dia ter a Deus. Peçamos esta graça ao Senhor, que Nossa Senhora da Boa Morte nos acompanhe, que as almas do purgatório que hoje nós colocamos nesta Santa Eucaristia possam interceder por nós a alcançarem as graças do céu ainda. Peçamos e rezemos por todos. Ave Maria, cheia de graça,
O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. sentados com a